Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Duas notícias nesse vídeo aqui. Primeiro, chegamos ao fim da rodada número 26 e é uma rodada considerada boa para o Botafogo, né? Se a gente for olhar aí todos os jogos, né, da rodada, teve o empate do Mirassol aí que beneficiou o Botafogo venceu o confronto direto contra o Bahia, subiu uma posição, termina a rodada no G4 do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez no campeonato que o Botafogo termina a rodada dentro do G4, a rodada número 26. Então, podemos sim dizer que foi uma rodada boa para o Botafogo. O São Paulo acabou vencendo o Fortaleza, né? Não esperava que isso acontecesse, né? O São Paulo não estava numa fase tão legal assim com o Crespo, mas o Fortaleza também está praticamente rebaixado, né? Perdeu dentro de casa para o São Paulo, então o Botafogo mantém 5 pontos de distância aí para o último dentro da classificação, da zona de classificação para a Libertadores da América, que é o atual objetivo do Botafogo neste campeonato, se classificar mais uma vez para a Libertadores, indo pelo terceiro ano consecutivo para a maior competição do continente, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre a situação do Caio Pantaleão, zagueiro do Botafogo. A situação preocupa, rapaz. O jogador saiu machucado no jogo contra o Bahia, né? E tudo indica que é algo complicado. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao vídeo aqui do canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Dia 3 de outubro de 2025, vamos falar de Botafogo, né? Já passei mais ou menos um panorama para vocês aí na introdução dos assuntos que a gente vai falar, né? Vamos começar falando sobre o Caio Pantaleão, zagueiro do Botafogo, zagueiro titular do Botafogo. O Botafogo está sofrendo aí com lesões dos seus zagueiros. Primeiro, o Bastos, que praticamente ficou fora da temporada inteira de 2025, desde aquele jogo lá do Campeonato Carioca, no Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu, olha só, né? Quanto tempo o Bastos se machucou e desde então não voltou mais, né? Impressionante, o ano inteiro fora o zagueiro Bastos que sanga. E aí o Botafogo contratou o Caio Pantaleão e tudo indica, meus amigos, que o Caio Pantaleão teve uma lesão bem séria, né? Os exames foram feitos, os resultados só saem mesmo oficialmente no sábado, mas conversa vai, conversa vem aqui nos bastidores, né? A gente está percebendo aí o clube bem pessimista em relação ao Caio Pantaleão, né? E aí sábado a gente vai trazer oficialmente aqui o diagnóstico para vocês sobre essa questão do Pantaleão. E caso ele fique fora desse restante de temporada, né, o Botafogo vai ter aí que se adaptar, né? Tem o Barbosa na zaga, né? Tem o David Ricardo, que são dois zagueiros canhotos, e para a zaga pelo lado direito, só o Gabriel Bahia, né? O Gabriel Bahia que foi contratado há pouco tempo, né? Junto ao Volta Redonda. Então a gente espera então no sábado esse resultado, né? O clima interno, como eu já disse e repito, é de pessimismo, né? O Botafogo perde muito com o Pantaleão, cara. Perde em força em duelos aéreos, cobertura do lateral, é um zagueiro rápido, cara. O primeiro passe dele seguro ali na saída de bola é um zagueiro que tem muita segurança, que passa essa segurança pro torcedor, cara. É assim, contra o Inter já tá fora, tá? O Pantaleão já tá fora do jogo contra o Internacional, isso é certo, né? A gente fica torcendo para o diagnóstico de sábado não ser tão grave a ponto, né, dele perder ainda boa parte da próxima temporada, por exemplo, né? Então é isso que a gente fica torcendo. Mas assim, do jeito que ele saiu do jogo, do jeito que foi a lesão dele, realmente foi uma imagem feia, cara. Uma imagem realmente ruim de se ver. E aí o David Ancelotti vai ter esse problema aí, cara, né? Vai ter esse problema para resolver, faz parte do calendário do futebol brasileiro, por isso os clubes precisam ter um elenco grande. E assim, não tem jeito, não tem jeito, tem que arrumar aí uma solução dentro do elenco, seja o Gabriel Bahia, seja o David Ricardo, jogando com dois canhotos. Jogar com dois canhotos, zagueiro dois canhotos é difícil. Enfim,
Vamos ver, né? O fato é que o Caio Pantaleão é uma referência hoje na zaga do Botafogo. A dupla dele com o Barbosa tinha dado muito certo, cara, muito certo mesmo. Beleza? Então é isso. Vamos ver como é que vai ser aí, como é que o David vai escalar esse time contra o Internacional. E para finalizar o assunto desse vídeo aqui, fechamos a 26ª rodada, né? O Botafogo em quarto lugar. Isso vem, claro, depois da vitória, né, do confronto direto contra o Bahia, um jogo de 6 pontos, vitória fundamental do Botafogo. E o empate do Mirassol contra o Bragantino deu aquele empurrão, né, na tabela para o Botafogo, né? O Botafogo pela primeira vez terminou o Campeonato Brasileiro no G4, né? Então dá uma melhorada aí na confiança do time, né? O Botafogo retomando aí o caminho das vitórias. E agora o Botafogo pega o Internacional, que vem de 4 jogos sem vitória. Então o Internacional demitiu o Roger Machado depois que perdeu o Grenal. Não conseguiu ainda, na verdade, vencer. Continua numa situação bem ruim. Então, repito, acho que é um jogo que o Botafogo pode se impor, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo lá no Beira-Rio. É um jogo que o Botafogo tem boas condições, pelo momento atual, pelo cenário atual, tem boas condições de vencer essa partida, o que daria uma moral absurda para o Botafogo, porque logo em seguida a gente tem um clássico contra o Flamengo, né? Então, imagina, o Botafogo ganha o Bahia, ganha o Internacional, chega com a moral lá em cima para pegar o Flamengo no estádio Newton Santos e provavelmente com um bom público, porque aí chama o torcedor de volta, né? Chama a torcida do Botafogo a comparecer novamente no estádio Newton Santos para esse clássico contra o Flamengo, que o Botafogo, se ganha o Flamengo, atrapalha os planos do Flamengo, inclusive, porque o Flamengo está na disputa com o Palmeiras, né? Os 2 primeiros colocados. Se o Botafogo consegue uma vitória para cima do Flamengo, é capaz do Palmeiras, nessa rodada, passar o Flamengo. Olha só a situação também, existe a rivalidade aqui no Rio de Janeiro, né? É óbvio que o Botafogo vai tentar atrapalhar os planos do Flamengo aí de ganhar esse título do Campeonato Brasileiro, tá? Resumo da ópera para vocês aqui, tá? Caio Pantaleão fora, falamos aqui nesse vídeo, e o Botafogo no G4 do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero ler vocês, o que vocês acharam e essa situação do Caio, né? Quem vocês colocam na zaga? Gabriel Bahia, David Ricardo? Quero ler vocês, tá? E sobre G4, né? Mesmo num ano onde a gente está reclamando muito, e com razão, em várias das reclamações que a gente faz, mesmo assim o Botafogo entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, para não sair mais, hein? Para não sair mais. Vamos para cima. Um abraço, até a próxima. Valeu!